O mundo é cheio de segredos, e aqui você vai descabrilhar-se de um jeito fácil e empolgante. Já imaginou viver para sempre? Ver a história se desenrolar diante dos seus olhos? Testemunhar o futuro da humanidade? Nunca mais ter que dizer adeus? A imortalidade soa como o maior prêmio de todos, não é mesmo? Mas e se eu te dissesse que esse poder infinito tem um preço? Um preço tão alto que talvez você não estivesse disposto a pagar. Essa é uma das questões mais antigas e fascinantes da humanidade. Desde os deuses do Olimpo, até os elixires da vida procurados por imperadores, a ideia de nunca morrer nos cativa. Mas será que seria uma bênção ou a maior maldição que alguém poderia receber? Vamos explorar os dois lados dessa moeda. Primeiro, o lado bom, o sonho. Imagine ter tempo infinito para dominar qualquer habilidade. Você poderia aprender todos os idiomas do mundo, se tornar um mestre em todos os instrumentos musicais, ler cada livro já escrito. Pense nas viagens. Você poderia explorar cada canto do nosso planeta, e quem sabe, até outros planetas, à medida que a tecnologia avançasse. Você testemunharia a evolução da humanidade em primeira mão. Veria cidades surgirem e impérios caírem. Seria como ter um lugar na primeira fila da história. Do ponto de vista científico, um corpo imortal provavelmente teria uma capacidade de regeneração incrível. Adeus, doenças, ferimentos graves e o próprio envelhecimento. Você teria uma saúde perfeita, para sempre. A quantidade de conhecimento que uma única pessoa poderia acumular seria gigantesca. Um cientista imortal poderia resolver problemas que hoje levam gerações para serem decifrados, como a cura de doenças complexas, ou a criação de energia limpa e infinita. Você se tornaria uma biblioteca viva, uma fonte de sabedoria para toda a humanidade. Parece incrível, não é? Mas agora, vamos virar a moeda e olhar para o outro lado, o lado sombrio da imortalidade. Viver para sempre significa que você veria todos que ama envelhecerem e partirem. Seus pais, seus irmãos, seus amigos, seu parceiro, seus filhos e seus netos. Todos eles iriam embora, um por um, e você ficaria para trás. Imagine a dor de se despedir de incontáveis gerações. A cada novo amigo, a cada novo amor, você já saberia como a história terminaria, como a sua solidão. O coração humano conseguiria suportar tanta perda? A solidão se tornaria sua única companheira constante. Depois de alguns séculos, como você se conectaria com as pessoas? As referências culturais, as gírias, as experiências de vida seriam completamente diferentes das suas. Você se tornaria um estranho no seu próprio mundo, um fantasma, observando a vida passar. A sensação de pertencimento, tão importante para nós, simplesmente desapareceria. Você se lembraria de quem era no início dessa jornada sem fim? Nosso cérebro tem uma capacidade limitada de armazenamento. O que aconteceria depois de 1000, 10.000, 1 milhão de anos de memórias? Sua identidade se fragmentaria? E o que dizer do seu propósito? No início a imortalidade seria uma aventura. Mas e depois que você já fez tudo, viu tudo e aprendeu tudo? O que resta? O tédio poderia se transformar em uma forma de tortura. A falta de um fim, de um prazo, pode tirar o valor de cada momento. Afinal, por que se apressar para fazer algo hoje, se você tem literalmente toda a eternidade pela frente? A busca por significado, que move tantos de nós, poderia se transformar em um vazio sem fim. Além do aspecto emocional, há questões práticas assustadoras. Pense no seu corpo. Se você fosse mortal, mas ainda sentisse dor, um acidente grave poderia te deixar em um estado de sofrimento eterno. E se você ficasse preso em algum lugar, como no fundo do oceano, ou soterrado sob escombros, você ficaria lá, consciente, para sempre. Um pensamento verdadeiramente aterrorizante. A sociedade também mudaria drasticamente. Se a imortalidade fosse para todos, o planeta não suportaria. Superpopulação, esgotamento de recursos, seria o caos. E se fosse apenas para alguns poucos privilegiados? Isso criaria uma nova classe de seres, os imortais e os mortais. A desigualdade atingiria um nível inimaginável. Os imortais acumulariam poder e riqueza ao longo dos séculos, governando sobre uma humanidade passageira. Haveria guerras, ressentimento e revoltas. A imortalidade de poucos poderia significar a ruína de muitos. Seria justo. Pense também na evolução. A morte é parte essencial do processo evolutivo. Ela abre espaço para novas gerações, com novas ideias e adaptações. Uma sociedade de mortais seria uma sociedade estagnada, presa às ideias e preconceitos de uma única geração que se recusa a sair de cena. O progresso, a inovação
A própria capacidade da nossa espécie de se adaptar ao mundo em constante mudança estaria em risco. Estaríamos trocando o futuro da humanidade pelo presente eterno de alguns. O universo também tem um fim. Um dia, daqui a trilhões de anos, as estrelas se apagarão, os planetas serão destruídos, e o próprio universo pode esfriar até a morte térmica. O que aconteceria com um ser imortal nesse cenário? Flutuar sozinho na escuridão fria e vazia pela eternidade? Essa perspectiva transforma a imortalidade de um sonho em um pesadelo cósmico. Alguns filósofos argumentam que é a nossa finitude, a consciência de que nosso tempo é limitado, que dá sentido e urgência à vida. É porque sabemos que vamos morrer que nos esforçamos para amar, criar, construir e deixar um legado. Sem a morte, a vida perderia seu tempero, sua beleza trágica. A imortalidade nos força a confrontar o que realmente significa ser humano. É sobre nossas conexões, nossas experiências, nosso crescimento e, sim, nossa capacidade de aceitar o fim. Talvez a verdadeira sabedoria não esteja em viver para sempre, mas em viver plenamente o tempo que nos é dado, em valorizar cada nascer do sol, cada conversa, cada abraço, sabendo que são preciosos e finitos. A busca pela imortalidade pode ser, na verdade, uma fuga do desafio mais fundamental da existência: viver bem e aceitar nossa própria natureza. Então, depois de pensar em tudo isso, na solidão, no tédio, na dor, nos riscos para a sociedade, você ainda pagaria o preço? A promessa de ver o futuro, de acumular conhecimento infinito, ainda parece tão atraente? A imortalidade pode parecer o presente supremo, mas talvez seja a maior das maldições, uma prisão dourada da qual não há escapatória. É um paradoxo fascinante. Desejamos mais tempo, mas talvez a eternidade seja tempo demais. O que você acha? A imortalidade é uma bênção ou uma maldição? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso.